Dando sequência ao conteúdo sobre vigas isostáticas, vamos aprender aqui um pouquinho sobre a carga distribuída triangular, né? Que é essa carga distribuída, que a distribuição do carregamento ela pode ser representada aqui por uma equação de primeiro grau, né? Uma equação linear. Isso aqui dá a área de distribuição aqui do carregamento, né? É a área de um triângulo. Então, nós vamos começar resolvendo aqui essa viga, calculando as reações de apoio e desenhando os diagramas de esforços solicitantes dessa viga. Então, aqui, né, está representado aqui as 3 reações de apoio para essa viga, né, sendo que o HA ele vai ser 0, porque essa viga não tem força horizontal. A resultante deste carregamento, conforme eu comentei, vai ser a área aqui do triângulo. Nesse caso, né, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, então a altura do triângulo é o valor da distribuição do carregamento Q, e a base do triângulo aqui seria a distância L. Então, aqui ficou resultante Q vezes L sobre 2. O ponto de aplicação desta resultante é o centro geométrico do triângulo, né? Então, aqui essas distâncias são 2L sobre 3, né? E L sobre 3 aqui em relação ao apoio B. Então, quer dizer, a resultante ela tem que estar mais próxima aqui da altura do carregamento, né? Porque essa parcela aqui de área, né, vai ser maior do que essa outra parcela. Então, ela tem que estar aqui mais próxima da altura. Então, a gente sempre marca, né, a resultante que 1/3, né, da distância do apoio, e é só olhar qual lado que está a altura do triângulo e marcar essa resultante, essa distância 1/3 aqui próxima da altura. Dessa forma, esse carregamento aqui com a resultante é como se fosse uma viga biapoiada com carga concentrada, que nós já vimos anteriormente como que calcula as reações de apoio. A reação de apoio, então, do VA vai ser o valor aqui dessa força concentrada vezes essa distância aqui oposta, dividido pelo comprimento total da viga, que é L. Então, ficou o valor da resultante, né, Q vezes L sobre 2, vezes a distância aqui oposta ao ponto A, que é L sobre 3, dividido por L. Aí deu QL dividido por 6. Fazendo o mesmo raciocínio para o VB, né? O valor do VB vai ser igual a resultante, que é L sobre 2, vezes a distância oposta, que é o apoio B, 2L sobre 3, dividido por L. Então, o VB deu QL então, sobre 3. Então, agora nós vamos dar sequência aqui para entender como que vai ser o gráfico do diagrama de esforço cortante e o gráfico do diagrama de momento fletor para essa viga. Aqui, então, está a viga, né, representada aqui com o carregamento resultante, né, aplicado aqui a 1/3 aqui do comprimento L, né, do apoio B. As reações de apoio são VA é igual a Q vezes L sobre 6 e VB, Q vezes L sobre 3, né? A parcela aqui do VB é um valor maior do que o VA, porque a resultante está mais próximo aqui do ponto B. Então, nós vamos começar aqui entendendo qual que seria a equação do esforço cortante em função de X para essa viga. Então, eu marquei aqui um X, né? A partir do apoio a partir aqui do início da distribuição aqui do carregamento triangular, né? E eu quero escrever a equação de força cortante para essa viga, em função de X. Para isso, eu preciso saber qual que é a reta que descreve aqui essa função de distribuição desse carregamento. E eu vou achar, então, essa equação dessa reta aí, nessa carga triangular, que é uma equação aí de primeiro grau. Então, essa equação vai ser o meu Q minúsculo, né? Em função de X. Eu sei que essa altura aqui, no ponto B, né? A altura do carregamento é Q. O valor dessa função para X igual a L é Q. Para X igual a 0, né? É 0. Mas nesses pontos intermediários aqui, eu não sei qual que é o valor do carregamento. Então, eu quero achar a equação dessa reta. Eu vou fazer essa equação da reta por semelhança de triângulos, tá? Eu sei, né, que a altura Q está para L, e eu quero saber qual que é a função aqui Q de X para uma distância X qualquer. E aí, isolando, eu sei que a minha função desse carregamento vai ser o Q, a altura Q, vezes uma distância aqui qualquer, né, X, dividido pelo L.
Então, agora eu consigo escrever a minha equação de força cortante. Eu vou olhar pela esquerda, porque o meu x está começando aqui pela esquerda, né? O meu ponto zero seria aqui. Então, a minha equação do cortante aqui vai ficar sempre VA vezes X, VA, né? Desculpa, né? Que é uma força aqui, menos a resultante desse triângulo aqui para a distância X, né? Que seria Q vezes X, dividido por L, que é o valor da equação, vezes X, né? Que é a base desse triângulo, e divide por 2, que é base vezes altura sobre 2. Então, essa é a minha equação do esforço cortante. Aqui eu só reorganizei, né? Substituí aqui o valor de VA e simplifiquei aqui esse termo da equação. Então, o meu cortante é uma equação de segundo grau, né? O x aqui está elevado ao quadrado, né? É Q vezes L sobre 6 menos Q vezes x ao quadrado dividido por 2L. Então, essa é a equação que representa o gráfico do esforço cortante para essa viga aqui com essa carga triangular. É uma equação de segundo grau para o esforço cortante. Vamos fazer agora a equação do momento fletor. Da mesma forma que foi feito o cortante, só que agora é momento fletor. Momento fletor é força vezes distância, né? Então, a partir do ponto A, porque nós estamos analisando pela esquerda, essa força VA produz um momento fletor positivo, né, em relação a uma seção qualquer aqui, né, que está alinhada aqui com a distância X. Então, o momento aqui nessa seção aqui, que pode ser a seção S, né, vai ser VA vezes X, positivo. O carregamento distribuído triangular, ele faz um momento negativo, né, ele está tracionando em cima, em relação aqui a essa distância X, né, esse ponto S aqui, por exemplo. Então, parcela aqui, né, que é a parcela da força aqui resultante desse carregamento, né, menos QX2 dividido por 2L, vezes o ponto que ela está aplicada, que seria o centro geométrico desse triângulo, ou seja, 1/3 aqui da distância até o ponto S, né? Então, 1/3 dessa distância aqui, 1/3 de X, conforme está aqui. Aí, o momento deu essa equação aqui, que é uma equação de terceiro grau. Quem às vezes não entendeu esse passo aqui, que eu achei a equação da carga triangular, né, fazendo por semelhança de triângulo, pode fazer também da forma tradicional, igual vocês aprendem no cálculo, né? Uma equação de primeiro grau, ela pode ser escrita aqui no formato y, né, igual a x mais b. E a gente tem que achar aqui os valores de a e b, para aqui a gente consegue achar os valores de A e B se você tiver dois pontos conhecidos dessa equação, que você sabe os valores. E nós temos aqui o ponto A, que o x é igual a 0 e o carregamento é igual a 0, e o ponto B, em que a distância x é igual a L e o carregamento é igual a Q, né? A função do carregamento tem um valor Q. E foi isso que eu fiz aqui. Então, eu estou chamando aqui a minha função de Q de x, né? Q de x é igual a x mais b. Aí, fiz aqui, substituindo no ponto x é igual a 0, o 0 aqui, e o valor de Q para x igual a 0 é 0, né? Então, essa equação não tem o termo b, b é igual a 0. Agora, eu fiz para o ponto B, né? A distância x igual a L. Q de L, né? É igual a vezes L, porque eu já achei que o B é igual a 0. Aí, substituindo o valor aqui no ponto L, o valor da distribuição do carregamento é a altura Q. Fiz isolei aqui o A, né? Que eu quero achar qual que é o valor da constante A. Vai ser Q dividido por L. Agora, eu voltei na equação inicial e substituí. O A é Q sobre L vezes X, né? O B é 0. Então, nós chegamos à mesma equação que a gente tinha anteriormente. Então, agora nós vamos desenhar aqui os gráficos, né, de esforço cortante e momento fletor para essa viga com carga distribuída. Então, aqui estão, né, as reações de apoio dessa viga, né, VA e VB. A convenção de sinais que a gente adota, né, é essa aqui, né, o cortante que gira a seção transversal no sentido horário, ele é positivo. E nós sabemos que a equação do cortante é uma equação do segundo grau. Então, o meu gráfico do cortante ele vai ser uma parábola. Então, basicamente, aqui, nós sabemos o valor do cortante nesses dois pontos, né?
Eu sei que no ponto A, o meu cortante é a reação de apoio VA, né, que é a única força aqui transversal que está nesse ponto. Ele é positivo, né, do lado esquerdo aqui, olhando pela esquerda, positivo para cima, e o valor dele é Q vezes L sobre 6. Eu sei também que o meu ponto B, se eu olhar pela direita, o valor do cortante vai ser a própria reação de apoio, porque a carga distribuída, ela não está agindo ainda nesse ponto, porque no ponto B não tem distância para eu multiplicar aqui a carga distribuída, né? A distância dela é como se fosse zero. Então, eu tenho apenas o cortante. O cortante no ponto B, né, pela direita, está para cima, ou seja, é um cortante negativo, quando eu olho pela direita. E o valor dele é menos QL sobre 3. Então, eu vim aqui, marquei o eixo negativo no cortante para baixo, né? Marquei aqui menos QL sobre 3. E eu tenho que agora ajustar aqui uma parábola entre esses dois pontos. E eu não sei, assim, a princípio, qual que vai ser o formato dessa parábola, porque ela poderia ter a concavidade para cima ou poderia ter a concavidade aqui voltada para baixo. Aí, como que eu descubro aqui o formato que vai ter essa parábola? Eu tenho uma informação importante aqui no ponto A em relação ao carregamento. Eu sei que a derivada da equação do carregamento é igual, desculpa, a derivada, né, da equação do cortante, ela vai ser igual o carregamento naquele ponto, né? Então, vamos supor, no ponto A, o meu carregamento é zero, ou seja, a derivada da equação do cortante para esse ponto, ela vai ser igual a zero, né? No ponto A aqui, o x igual a zero. Então, essa derivada aqui no ponto A, ela é igual aqui ao valor do carregamento naquele ponto, que nesse caso é zero. O que significa isso? Significa que a tangente da curva nesse ponto, ela é horizontal. Isso me diz, então, que a concavidade tem que ser voltada para cima, porque aqui eu traço uma tangente, né, horizontal aqui a essa curva. Se a concavidade tivesse voltada para baixo, né, a tangente horizontal teria que ser no ponto B, e isso não é verdade aqui para a minha distribuição do carregamento. Então, sempre o gráfico do cortante vai ter esse formato, né? Onde iniciar o carregamento, ele tem que começar aqui com a tangente aqui nesse ponto na horizontal, né? A concavidade tem que estar tangenciando aqui esse ponto, ok? Uma outra informação aqui importante que nós temos nesse gráfico é que o cortante partiu de um valor positivo, foi diminuindo, chegou no ponto zero, né? Ele passou pelo ponto zero e aí tornou-se negativo. Então, o cortante aqui, nesse ponto, ele é zero. Ou seja, esse ponto vai ser o ponto de momento máximo no gráfico do DMF. O DMF, então, né? A equação do momento fletor, ela é de terceiro grau, né? Essa curva. Eu tenho dois pontos do momento fletor que foram calculados... que a gente sabe, né, o valor deles, né, porque o ponto A é a extremidade esquerda da viga, então o momento nesse ponto é zero, porque é o início da viga, e olhando pela direita, a gente tem a mesma justificativa para o ponto B, né, é o início da viga aqui, então a direita desse ponto não tem nada, então o momento é zero. Então, eu tenho dois pontos de momento aqui, né, zero em A e zero em B, e eu tenho que desenhar essa curva aqui de terceiro grau, unindo esses pontos. E aí, como eu sei que nesse ponto aqui é o máximo, esse ponto mais ou menos vai me dar o formato da curva, né, de terceiro grau. Eu sei que essa curva vai estar um pouquinho mais deslocada aqui para esse ponto C aqui, por exemplo, de máximo, que eu tenho aqui que colocar o valor máximo aqui representando esse momento. Então, essa parábola, ela não fica simétrica, né, porque tem esse ponto aqui máximo do momento. Vamos agora, então, só encontrar o valor desse momento máximo. Eu sei que o valor do momento máximo é onde o cortante é zero. Então, eu vou igualar a minha equação de cortante igual a zero e achar qual que é essa distância x que me dá o valor do momento máximo. Foi exatamente isso que eu fiz aqui, então. Peguei a equação da força cortante, igualei a zero, fiz aqui a matemática necessária para isolar o x, né? Isolei o x, dei uma raiz, né? A raiz é um valor um valor positivo e um valor negativo, mas o que interessa para a gente é o valor positivo. Então, quando eu resolvi essa raiz, deu um valor de x igual 0,577 vezes L.
Então, sempre no carregamento triangular, essa distância aqui, 0,577 vezes o comprimento aonde está distribuído o carregamento, vai ser o ponto onde ocorre o momento máximo, né? Aqui ficar atento apenas para os sentidos, né, que o triângulo está, né? Porque aí, se o triângulo tiver no outro sentido, você tem que, como se você espelhasse essa distância x, né? Agora, eu vou pegar a minha equação de momento máximo e substituir aqui esse valor de x, né? Aqui vezes x, e aqui vai dar elevado ao cubo, né? Substituir, então, na equação o x por 0,577L, fiz os ajustes aqui, né? E cheguei que o momento máximo, então eu posso decorar esse valor, e sempre que eu tiver carregamento triangular, eu já sei que o meu momento máximo naquele trecho do carregamento triangular é menos 0,0664, né? 15 aqui, QL ao quadrado. A carga, né? É Q aqui, a altura do carregamento vezes L ao quadrado. Então, esses aqui são os formatos, né, de gráficos de esforço cortante e momento fletor para carga triangular. E aí, vocês têm que ficar atentos só para o sentido que está aqui, a altura, né, do carregamento, né? Se esse triângulo tiver ao contrário, então vocês têm que também espelhar esses gráficos.